E aí, quando você pensa na procrastinação, quando é que ela aparece? E aí tem várias situações, vários casos em que ela pode aparecer, mas na maioria deles, veja se você concorda comigo, aparece quando você tem uma tarefa muito difícil ou uma tarefa complicada que você não sabe nem por onde começar, ou quando é muito chato. E assim, qualquer coisa é melhor, olhar para o teto é melhor, fazer qualquer coisa é melhor do que essa tarefa. Mas você sabe que precisa fazer. Então fica com esse conflito interno entre você não querer fazer isso e você precisar fazer isso. Então, quando a gente pensa nisso, a gente já pode ir delineando algumas formas de resolver. E mesmo com todas as formas de resolver, não vai dar para resolver 100%, mas a gente ameniza, certo? Às vezes é o que a gente precisa, basta amenizar e já está tudo bem. Porque até alguns outros estudos mostram que é bem natural e faz parte ter procrastinação, porque assim você vai descobrir o que vai dar mais valor na sua vida, sabe? O que te complementa mais, o que você gosta. Mas nem tudo é propósito, nem tudo é isso. A gente, às vezes, mesmo no melhor trabalho, no melhor estudo, na melhor coisa que você faz na sua vida, na sua profissão, é preciso, muitas vezes, fazer coisas que você não quer. Então, vamos conversar sobre isso hoje, como montar um plano para lidar com a procrastinação. Então, elas podem ser de algumas naturezas, né? Então, ela pode ser uma tarefa chata, uma tarefa frustrante, algo que você tenta fazer, que você dá o seu máximo, mas não dá certo, você não consegue e é muito difícil. Então, por exemplo, pensa assim, uma matéria difícil para você, vamos pegar física. E aí você começa a estudar, você tenta, você estuda um dia, estuda outro dia. Aí quando você chega no quinto dia, você já não aguenta mais, porque parece que você estuda e não aprende nada. Então, essa é uma das causas, essa frustração, certo? E aí você pensa, para que eu vou estudar? E aí depois você começa a enrolar para não estudar física. E aí já vamos pensando na solução, nesse caso de física, por exemplo. Se você vê, nossa, eu dou meu máximo e não rende, a gente precisa mudar alguma coisa, a gente precisa talvez pegar outro assunto, começar por um outro assunto. Por exemplo, se você começou por cinemática e está muito difícil, você estuda e parece que não rende, aí depois você começa a procrastinar, que tal pegar um outro assunto mais fácil? Por exemplo, de física do segundo ano, aí você vai lá e pega termologia, por exemplo. Estuda termologia, que é mais fácil, e aí quando você pegar esse bonde andando, você vê que você consegue, vai ser muito mais fácil voltar. Então, esse é o primeiro caso, essa tarefa frustrante, sabe? E eu sei que eu passei por isso. Quando eu fui estudar para o ITA, eu comecei normal no cursinho e aí os professores passavam cinemática, aqueles assuntos de mecânica, e para mim era impossível, não dava certo aprender aquilo. E tudo mudou quando eu decidi não assistir mais às aulas e começar a estudar sozinha. E foi aí que eu estudei termologia. E pela primeira vez na vida, sério, física saiu da matéria mais difícil, mais impossível, para a matéria mais tranquila, assim, para a matéria que eu conseguia acertar. Então, no dia que eu mudei de estratégia, eu fiz a minha primeira questão do ITA da vida. Eu acertei, sabe? Então, assim, foi uma vitória muito grande ter mudado essa estratégia e isso resolveu não só a procrastinação, como desespero com física, sabe? E ódio, talvez. Então, tem muitas outras emoções que meio que podem estar juntas com a procrastinação, dependendo da causa. E aí, outra forma de aparecer isso, essa procrastinação, é quando você não sabe nem o primeiro passo. Então, você tem uma tarefa gigantesca para fazer e você não sabe como começar. Para o Enem, pode ser, por exemplo, você tem todas as matérias para estudar, você tem todas as provas antigas e só de pensar que você tem que começar tudo isso já é desesperador. Então, não dá nem vontade de começar porque é muita coisa que você tem que fazer e você é só um. E você é pequeno perto de todas as coisas que você tem que fazer. E o nome já meio que dá uma luz, que é não sabe nem como começar, não sabe o primeiro passo. E a ideia é sempre a gente
criar passos, então pensar em passos. Eu lembro que quando eu fazia doutorado, eu tinha que escrever a tese, né, de doutorado, e aí tinha vários capítulos, e tinha a descrição do experimento, os resultados, tudo, e um capítulo que era muito complicado, porque tinha que ser gigantesco, tinha que ser detalhado, tinha que ser o melhor possível, era a análise de literatura, que eu tinha que, assim, analisar uns 50 artigos, e colocar o resumo dos principais, bem bonitinho, bem organizado. Então, esses pesquisadores testaram isso, descobriram aquilo e tal. E assim, um encadeando com o outro, um linkando no outro, dentro desse primeiro capítulo da análise de literatura. E aquilo era, assim, uma montanha gigantesca, porque eu não tinha nem ideia. Então, assim, eu já tinha lido artigos, eu já tinha estudado, mas, assim, eu não tinha feito esse resumo, eu não sabia exatamente o que fazer. Então, depois de procrastinar por várias semanas, e o professor vem perguntar, cadê a análise de literatura? Cadê o que você fez? E literatura, gente, literatura é compilado de artigos, é assim, são os artigos científicos, não é só a literatura da matéria mesmo, o romantismo, não. Então, aí cadê a literatura? Cadê a análise? E aí eu, nossa, professor, ainda não fiz, é muito difícil. E aí já estavam passando os meses, eu já tinha que entregar, e eu já estava trabalhando, eu tenho que montar um plano para conseguir superar essa procrastinação, porque não dá. E eu tinha um outro problema que quando eu ficava procrastinando, eu ficava tensa, eu começava a comer, aí ficava assim, um círculo vicioso de um negócio horrível, uma sensação horrível. E aí eu comia para tentar parar e depois eu ia tentar assistir alguma série e ficava muito ruim. Então, graças, assim, uma luz divina surgiu na minha cabeça e eu, não, vamos pensar em um plano para lidar com isso aqui. E no caso desse capítulo, eu fui montando passos. Então, pensando aí qual é o primeiro passo que eu tenho que pegar. O primeiro passo é salvar o PDF. Pronto, é salvar o PDF de 5 artigos. Pronto, esse é o passo do dia 1. Passo do dia 2, mais 5 artigos, mais 5. E fazer uma pasta com esses artigos. Aí depois, o próximo passo, lá para outra semana, vai ser pegar o primeiro artigo e fazer um resumo, ou explicar o que os pesquisadores tentaram fazer e qual foi o resultado. Então, só isso, 2 linhas, o que eles tentaram fazer, qual foi o resultado, e pronto, um artigo por dia, e era isso. Então, assim, é meio que tratar o seu cérebro como um cachorrinho. Você já viu treinamento de cachorro? Então, qualquer coisa que você faz certo, você ganha um biscoito. Então, você tem que se dar recompensas por fazer. Então, primeiro você faz uma tarefa pequena e depois você se dá uma recompensa. Então, por exemplo, no dia que eu fizer isso, esse artigo, eu vou ver um episódio. E realmente eu fazia isso. Então, eu assisti um episódio de Friends, um episódio de alguma outra série. E era muito bom, porque você vê ali o resultado. Você faz a pequena tarefa e você já tem sua recompensa. E pode ser outra coisa para você. Mas o importante é você se tratar mesmo como um cachorrinho, se dar recompensas e dividindo, certo? E dividindo em mini tarefas, mini coisas a fazer. Eu escutei essa teoria num episódio do Seinfeld, contando como que ele consegue ser tão produtivo. E ele fala que ele trata o cérebro dele como um cachorrinho. Então, ele senta na hora certa e, por exemplo, se ficar 1 hora escrevendo, já se dá uma recompensa. E então, é assim que você vai criando esse hábito de fazer as coisas, de ser produtivo, se dando recompensas. Então, aplicando para você, o que você pode pensar em quais recompensas, em quais passos. Então, por exemplo, se é fazer provas antigas, às vezes você pode começar com uma matéria. Então, você pode começar com a matéria que você vai bem, biologia, por exemplo. Aí você faz a prova de biologia e, em vez de pensar em fazer 10 anos, 20 anos, faz só 1 ano. Então, você pode pegar uma bem antiga, uma lá de 2010, e fazer as questões de biologia, 10 questões, 11 questões. E assim você vai dividindo. Essa é até uma forma que a gente fala lá no Sniper de questões. Você tem que pegar suas metas e dividir no tempo. E de uma forma assim que não seja absurda em cada dia. Então, por exemplo, você quer 10 anos. 10 anos são 900 questões.
Você pode ir fazendo a prova inteira ou você pode ir dividindo e ir fazendo como lista ou fazer algumas matérias que você já terminou, você faz antes ou faz só 5 anos de provas, mas é legal deixar tudo organizado e passo a passo, porque assim você vai subindo um degrau por vez e vai tendo menos esse efeito de, nossa, por onde eu vou começar? Aí uma outra coisa que pode acontecer, que eu acho que até comecei falando, que é uma tarefa chata. Então, uma tarefa assim insuportável que você não quer nem pensar em fazer, que é chatíssima. Às vezes pode ser até uma matéria que você odeia, um assunto, ou a redação. Pronto, peguei. Redação, eu lembro para mim era insuportável no começo, depois melhorou, mas no começo era assim uma dor, era um castigo, uma tortura absurda, até começar a fluir, sabe? Lembra quando, não sei se você lembra quando você começou a fazer redação e no começo você ficava com a caneta na mão, tinha o papel e a ideia não vinha, a ideia não vinha. Ou a ideia vinha, mas você cortava, não vou falar isso, não vou escrever isso. Aí no fim das contas você não escrevia nada, ou escrevia qualquer coisa e já apagava e já ficava tudo bagunçado. Então, para mim, quando eu comecei, redação era horrível. Assim, era realmente doloroso, doía. E tudo melhorou quando isso passou. Mas para isso passar, foi preciso doer muito. Então, acho que ficou meio pleonástico, mas enfim, qualquer ideia. Você vai superando mesmo. Mas uma forma é pensar como que você pode deixar essa matéria, essa atividade, ficar menos chata. Então, o que você pode fazer para isso ficar mais legal? Ou, por exemplo, agora, nesse tempo de pandemia, que a gente não sai muito de casa, você pode combinar com sua amiga, vamos fazer redação, eu faço aqui, você faz ali, e a gente fazendo uma ligação, não sei, faz alguma coisa, pense em alguma coisa que possa tornar isso mais fácil, ou então se dê recompensas e não sei, como alguma coisa legal. Eu acho que não pode se dar recompensa de comida. Acho que nutricionista não deixaria. Mas alguma série, ou então só um pedacinho de alguma coisa gostosa. Mas pensa em uma forma de deixar isso mais legal. E lembra também que, assim, no começo pode ter esse lado chato, mas depois que você pega o bonde andando, vai ficando cada vez melhor. Vai ficando mais interessante. Eu acho que não para todo mundo, vai ter gente que sempre vai achar a redação chato, mas acho que vai sendo menos chato. E outra coisa da tarefa chata é que às vezes não é a tarefa em si, mas é a preparação. Então, por exemplo, você está sentado no sofá assistindo série, aí você pensa estudar é chato, ou aquela matéria é chata. Mas, na verdade, não é nem o fato de você escrever a redação, assim, não é nem o fato de fazer a coisa que você tem que fazer, é o fato de levantar do sofá. Eu acho que levantar é o mais doloroso, mas vamos lá, é o levantar do sofá, andar até a sua mesa, abrir o seu computador, ligar, colocar na aba da aula, se for uma aula, ver o que você tem que fazer. Às vezes, essas tarefas iniciais são as mais difíceis. Então, outra coisa que você pode fazer para reduzir procrastinação é já deixar tudo pronto, sabe? E a mesma coisa com provas antigas, a mesma coisa com outras tarefas que você tem que fazer. Então, já deixa tudo pronto. Uma coisa que a gente usa lá no Sniper de Questões é o Notion, para fazer os planejamentos. E aí, conversando com alguns alunos, eles já falaram para mim, eu já deixo tudo pronto lá, eu já deixo PDF lá, eu já deixo o link das aulas que eu tenho que assistir, já tá tudo lá, tudo organizado. Nossa, muito bom. Então, assim, é só ligar o computador, abrir o aplicativo e pronto, já tá tudo certo. E outra coisa que pode surgir às vezes, que pode dar procrastinação, é quando você já começou uma coisa e não viu o resultado, e você tentou de novo e não deu resultado, e tentou e não deu resultado. Então, talvez resultados negativos, e aí você fica sempre com a ideia de não adianta, porque não vai dar certo. Isso talvez se aplique muito a, por exemplo, dieta, ou assim, mudar hábitos, porque sempre
na hora de mudar algum hábito que você já tentou no passado, aí você pensa, nossa, mas eu vou tentar isso mesmo, eu vou tentar acordar cedo, sendo que eu nunca consigo. Então, quando for alguma coisa assim, a gente tem que pensar, o que que eu vou fazer de diferente dessa vez? Então, criar meio que um plano e talvez quando você cria um plano, talvez melhore. Então, é uma coisa a se testar. E talvez o nome não seja bem procrastinação, talvez seja maus hábitos. Não sei. Eu acho que é mais geral isso que eu falei agora. Mas, independentemente de ser procrastinação ou ser um hábito que você quer mudar, é preciso criar um plano, certo? Para esse novo hábito ou para reduzir a procrastinação. Que seja simples, que seja fácil, que tenha um passo a passo, meio que uma escadinha. E é bacana também deixar visível, talvez. Eu não sei, no Hábitos Atômicos, estou até pensando em pegar o livro ali, ele fala uma coisa interessante. Então, quando você tem na sua cozinha, por exemplo, maçãs em cima do balcão, você vai ficar muito mais propenso a pegar a maçã para comer, certo? Tá ali bonitinha, é só pegar. Já se você tem pacote de biscoito, aí você vai pegar o pacote de biscoito. Então, como que você pode modificar o seu ambiente para ser mais fácil fazer o que você quer, para você estudar mais, para você cumprir? Uma coisa, por exemplo, que eu pensei agora pode ser talvez arrumar a sua mesa, deixar o seu material bem arrumadinho, as suas canetas, como que você pode fazer o processo de estudar ser mais agradável, ser mais legal. Talvez pensar em uma playlist, inclusive a gente tem uma playlist lá no Spotify. Eu acho que eu vou ver se eu consigo deixar na descrição. Então, como que seria o seu estudo se fosse legal, sabe? Pensa aí. É uma coisa a se pensar. Às vezes a gente só pensa no mais difícil, no mais penoso, mas e se fosse legal estudar essa matéria? Como seria? Aí um novo mundo pode se abrir. E uma coisa que a gente tem que lembrar também é aquela ideia do cachorrinho. Então, o seu cérebro, ele evoluiu para não fazer as coisas que você quer que ele faça hoje. Então, ele quer descansar mais, economizar energia, ele quer comer mais, ele quer dormir mais. Então, assim, é uma coisa que você tem que entender sem levar para o lado pessoal. Então, quando você quer ficar lá no sofá, assistindo série, comendo besteira ou fazendo alguma coisa que não é o que você tem que fazer, não leve para o lado pessoal, não fique pensando, ai meu Deus, por que eu não consigo parar de procrastinar? Por que eu não tenho bons hábitos? Todas as outras pessoas têm bons hábitos, todas as outras pessoas no Instagram são maravilhosas e eu fico aqui assistindo série não é só você, é todo mundo. Então, quem não faz isso hoje faz de vez em quando. E quem não faz de vez em quando é meio doido, porque assim, todo mundo procrastina de vez em quando, todo mundo pisa na bola, entre aspas, de vez em quando, com as tarefas que tem que fazer. E é assim mesmo. É esperado. Então, não se sinta mal por isso. E meio que, não sei, autocompaixão. Você vê que você tem falhas, assim como todo mundo. Por mais que você não queira e por mais que você ache que os outros não têm, certo? É muito esse mundinho que a gente acha dos outros, né? E principalmente agora com esses Instagrams de estudos, você vê, assim, sem criticar nem nada, mas às vezes tem muitos que mostram o lado negativo. Ah, eu tô mal, não quero estudar. Mas tem outros que, assim, é tudo perfeito, é só dica, e assim vai dar tudo certo, e eu nunca passo por dificuldade. Então, assim, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por procrastinação. E a última coisa que vai ajudar é você se culpar, é você brigar consigo mesmo, é você pensar, nossa, isso eu nunca faço direito. Então, assim, só um pequeno parênteses, porque eu lembro que eu fazia isso, principalmente nessa época aí da tese. Então, o que a gente falou, né? Vamos revisar um pouquinho. A gente falou das tarefas chatas, das tarefas frustrantes, aquela que você tenta e não sai. E até uma coisa que eu anotei aqui que eu esqueci de falar é que às vezes, então eu dei a opção de você ir para outro assunto, mas às vezes a tarefa frustrante, quando é um assunto, por exemplo, às vezes você ganha mais estudando 15 minutos todo dia. Então você continua essa matéria, esse assunto, só que vai espaçando, vai estudando um pouquinho todo dia e com o tempo você vai entendendo melhor
Eu fiz isso com biologia, com alguns assuntos, por exemplo, genética. Eu acho que aquela questão dos códons, anticódons, aquela respiração celular, o piruvato. E assim, era difícil de entrar, então eu pensei, o que eu posso fazer do que eu já sei? Eu sei que é melhor espaçar, estudar 15 minutos todo dia, e uma hora eu vou entender, né? Alguma coisa eu tinha que aprender de ter feito ITA. Então foi isso que eu fui fazendo. Então essa é uma outra ideia, às vezes não funciona você pular aquele assunto, às vezes você tem que aprender aquele assunto agora. E qual que é a melhor forma? É você ficar lá em cima do livro o dia inteiro? Não. É você distribuir. E até tem efeitos melhores na memorização de você espaçar, certo? Então você ganha duplamente. E muito difícil também é algo que a gente pode ir dividindo em metas, sabe? Dividindo em assuntos. E assim, por ter feito ITA, tinha muitos assuntos muito difíceis. Principalmente assim, no 4º ano do ITA era um negócio absurdo. O quanto tinha de assuntos que, assim, de matérias que todas elas eram muito difíceis. Tinha fundamental também, algumas matemáticas bem avançadas, e aí é muito difícil. Nessa época eu não tinha dicas, então eu só sofria mesmo. Só que agora eu já sei, né? Não sofra tanto, mas o que eu faria naquela época se eu soubesse o que eu sei hoje? Eu dividiria. Então, por exemplo, eu dividiria um pedaço da matéria num dia, outro pedaço no outro. Eu era daquelas pessoas que estudava na véspera, certo? Então, por exemplo, eu tinha prova na quarta, aí na segunda-feira eu ia ver o que eu tinha que fazer. Nossa, qual é o assunto da prova de quarta? Aí eu vou lá. Aí eram 2 viradões, era esse o termo técnico. É você virar à noite estudando, e era isso que eu fazia. E era horrível, porque depois eu esquecia tudo que eu estudava. E assim, no fim do semestre eu tinha uma prova daquele assunto de novo, que era a prova do 1º e 2º bimestre, e lá ia eu ter que estudar de novo. Então, assim, o que eu ensino para vocês hoje é muita coisa que eu li, que eu estudei, mas é muita coisa que eu errei também. Então, essa é uma delas. Então, nesse caso do difícil, você pode dividir também e, assim, não deixar para véspera, quando é em faculdade, por exemplo. Você pode dividir esse estudo em vários pedaços, em vários dias. E, assim, pode ser da forma mais fácil possível. Por exemplo, se tem 15 páginas do livro, é uma página por dia. Ou, assim, a primeira, que às vezes é metade, e a segunda no primeiro dia e o resto uma página por dia, sabe? Então, assim, dividir de uma forma mais simples ou dividir questões, dependendo do que for. E meio que ter coragem também de, às vezes, estudar uma coisa que você não entende nem o começo, sabe? Então, tinha uma matéria no ITA que é estática. E, assim, estática de asas. E é dentro de estruturas. Então, para você entender os esforços, sendo que a asa é bidimensional, depois tridimensional. Então, é uma coisa muito diferente de você estudar estática na escola, certo? Não é só você colocar a barra e na ponta da barra a força e calcular o momento. Não. É um negócio completamente diferente, com massas variáveis e tudo e tal. E aí eram as matérias mais difíceis para mim, essas de estática, certo? E aí tinha um conteúdo desses que usava meio que como se fosse elétrons. Era uma metodologia mais ou menos parecida com carga, com corrente elétrica. E é um negócio assim, nossa, como assim corrente elétrica que eu vou misturar junto com estática? E assim, era um negócio muito, muito difícil. Mas imagina você, né? Misturar isso com isso para calcular os esforços na asa do avião. Mas que bom que passou e deu tudo certo. E esse foi um assunto que eu fui obrigada a estudar parcelado, porque assim, eu começava a estudar e não conseguia evoluir para a próxima linha. Então, assim, eu tenho que parar aqui um assunto por vez e continuamos no dia seguinte. Então, não tem como, por mais que eu fique tentando martelar, isso aqui não vai entrar.
E veio daí até um dos vídeos que eu fiz no YouTube, que é aquela do Imagine, que eu lembro claramente que eu ia tentando imaginar, vamos lá, um parágrafo, vamos imaginar isso aqui, vamos ver no que vai dar. E com o tempo foi. E aí o que mais a gente falou? Não sabe o primeiro passo, então aquela história de a tarefa ser muito grande, muito monstruosa, 20 anos de provas antigas, todo o conteúdo de física, todo o conteúdo do ensino médio. Então, por exemplo, quando você começa a estudar e tem uma montanha de conteúdo, aí tem gente até que planeja o ano inteiro, né? Como assim, tem uma bola de cristal e sabe que vai seguir isso até novembro, até dezembro daquele jeito. E assim, tá em fevereiro, mas já tá planejando novembro. Eu acho isso muito interessante às vezes, assim, a ideia. Eu acho que é um pouco de ingenuidade, porque pode acontecer tanta coisa, mas eu acho muito bonito a pessoa tentando planejar dessa forma. Eu acho que no longo prazo a gente tem que planejar mais assim a ideia, sabe? Então, por exemplo, fase 3, fase 2, mas sem falar assim, no dia 10 de novembro eu vou fazer as questões 30 a 37 desse capítulo, sabe? Eu já vi esse tipo de planejamento, assim, o detalhe do detalhe. E isso não é bacana, porque realmente não funciona. Então, o que a gente falou? Tentar deixar mais legal, certo? Ver como que você pode deixar mais legal. Você faz uma live com a sua amiga para fazer redação juntas, algo assim. Se tratar como cachorrinho, então se dar recompensas quando você faz uma coisa, criar um passo a passo. Então, qual é o primeiro passo que você tem que fazer? O segundo passo. E dividir nos dias. Então, no primeiro dia eu faço o primeiro passo, no segundo dia, o segundo e o terceiro passo, por exemplo. Então, assim, você divide tanto as tarefas quanto o tempo. Então, assim, quais dias você vai fazer. Uma coisa que eu acabei não falando, mas que eu lembrei agora, é deixar sempre o mais difícil para de manhã. Então, assim, quando você tem uma coisa muito difícil para fazer e você vai fazer de tarde, é complicado. Então, tenta fazer logo de manhã, primeira hora do dia, primeira hora depois que você acorda, café da manhã, você está com a mente fresca, já faz isso. Se é, por exemplo, a redação, faz logo a redação. Eu sei que eu pensava, a redação não é estudo. Estudo é exatas, redação eu faço quando der tempo. Não, mas se for uma coisa super importante para você, uma coisa que você procrastina, coloca logo o primeiro horário. Não importa, por exemplo, matemática é sua prioridade, ok. Mas redação pode ser também. Ou talvez uma outra matéria que você está muito ruim e precisa melhorar, e você coloca também, certo? Então, essas foram as ideias para hoje. Eu espero ter ajudado de alguma forma, eu espero ter levado uma luz aí no que fazer quando passa por procrastinação. E como eu falei, todo mundo passa por isso. Por mais que a vida perfeita do Instagram não mostre, todo mundo passa por isso. E tem um episódio bem bacana de Black Mirror que é Nosedive, que é sobre a vida nas redes sociais, que é bem bacana. Não é sobre procrastinação, mas é sobre essa impressão de perfeição dos outros que é passada nas redes sociais e que não existe. Então, fica a ideia aí de episódio. E se você quiser estudar com método, entre no Sniper de Questões. Lá a gente fala o método certinho. Então, para cada matéria, como que você tem que estudar. E as explicações, então, é uma coisa nova que a gente colocou agora, é de onde que veio isso? Então, quais são os artigos que embasam esse método? E tem tudo lá agora, para todas as matérias, para matemática, para humanas, como que é o método e de onde ele veio. Certo? Então tem tudo isso lá no Sniper, tem planejamento no Notion, que tá bem bacana, e tem o módulo de auto-mentoria, que é bacana para quem tá estudando já faz um tempo, mas meio que atingiu um platô, ou assim, já quase passou alguns anos, sabe? E aí, o que essa pessoa precisa fazer? Então, como remover lacunas, como identificar onde focar sua energia? Então, é bem estratégico mesmo. Você pensar assim, nossa, olha, vamos analisar o que aconteceu aqui. Por que eu não passei? E assim, com números. Então, é uma coisa bem bacana de fazer. E aí, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado do episódio. E me conta aí de alguma forma se você gostou ou não. Compartilha com seus amigos lá no Instagram, no YouTube e Spotify, onde eu postar. E continue indo atrás dos seus sonhos.
O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo episódio. Tchau!